Olá, Indaiatuba, olá toda a região. Mais uma vez estamos aqui pelo canal 26 UHF, daqui a pouquinho chegando pela NET também. O nosso Papo Livre está no ar pela TV Indaiá. E como nós estamos aqui em vésperas de eleições, nós vamos fazer 2 programas especiais com o prefeito Reinaldo Nogueira, que está aqui comigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão política que nós estamos batendo aí na cara do gol. No próximo domingo é a eleição. E falar, claro, da nossa cidade. Reinaldo, obrigado pela participação no programa mais uma vez. Eu que agradeço, Jair, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Reinaldo, vamos começar falando sobre as perspectivas da eleição desse ano aqui. Como é que você está avaliando o quadro? Difícil, né? Nós temos aí uma candidata a presidencial que está ainda com a comoção da morte do ex-candidato, né? Nós temos aí a Dilma, o Aécio, que começa a mostrar uma reação agora para esse primeiro turno. Eu acredito que nós estamos aí bastante indeciso, né, de estar falando assim o que vai acontecer nesse primeiro turno. Eu posso dizer que vai ter o segundo turno, né? Só se mudar muito. Né? Se a Marina cair 5 e esse 5 subir para... vai no primeiro turno. Né? Mas eu acredito que é difícil. Eu acredito que o Aécio sobe mais ainda. E naquela instabilidade hoje da Marina, de não ter o Congresso para administrar, não ter os partidos, né? De não ter uma equipe formada, isso aí dá instabilidade, dá uma insegurança até em aquelas pessoas que estão querendo votar nela. Você vê que logo que ela assumiu a sua candidatura, toda a equipe do Eduardo Campos saiu da campanha, que era uma equipe estruturada, né, uma equipe preparada, tinha aí projeto para o país, saiu fora da sua campanha. Então eu acredito que isso enfraquece muito e dá muita insegurança para o eleitor. Aquele que quer votar pela mudança, talvez, mas do outro lado ele fala, pô, não tem, como que vai aprovar as leis sem ter o Congresso afinado? Eu posso dizer isso, Jair, que quando eu fui deputado federal, era o Lula o presidente. E o Lula tinha uma habilidade muito grande junto ao Congresso Nacional. E quase todos os projetos, a maioria dos projetos mais importantes, as votações que teve para aprovar foram muito apertadas. Né? 10 votos, 15 votos, 30 votos, no meio de 513 deputados que votavam. Agora imagine uma Marina como presidente se ela não tem nenhum partido fora dela. Como que ela vai fazer essa composição para aprovar aquilo que ela pensa, se depende dos deputados? Por isso que eu falo, é importante escolher os deputados, porque queira ou não, ele acaba mandando, né, no nosso país. Se a gente parar para analisar hoje, embora o regime seja presidencialista, se não tiver um esquema bem amarradinho ali com o Congresso, ele não faz nada. Não. Lembra do Collor, né? Que o Collor também chegou batendo em todo mundo, o pessoal travou, engessou ele e botou ele para fora. Quem caçou não foi o povo, quem caça é o Congresso. Né? E na época, o Collor foi a mesma situação dela. Assim, sem base no Congresso Nacional. Né? O Collor podia ter aí toda uma estrutura econômica que assumiu o governo, a estratégia que ele adotou. Mas hoje a gente não vê isso aí na Marina, então dá muita instabilidade. O que vai ser? A turma fala, pior que não tá, não fica? Fica sim, e fica muito pior. Tem gente que torce para ver o circo pegar fogo. E falando na questão do Congresso, como é que você está avaliando o desempenho dos candidatos na cidade aqui? Nós temos alguns candidatos a deputado federal e estadual, inclusive o Rogério. Como é que você está avaliando o desempenho dos candidatos aqui? Olha, Jair, eu acho que está indo bem. Eu tentei ter uma conversa para sair um só federal, mas em Indaiatuba elege um estadual. Essa questão de falar, não, pode eleger 2. Poderia eleger 2 se o segundo tivesse uma campanha regional. Né? Eu não acredito que Facebook dá voto. Facebook transmite para um amigo, né, ou uma conversação, um diálogo que acontece. Mas assim, a pessoa vê uma notícia e falar que vai votar em alguém por causa de notícia, é difícil. A turma vai votar em alguém que tem trabalho, né, que já mostrou trabalho ou que tem alguma perspectiva aí de estar mostrando. Agora, a nível federal, está difícil
Eu não sei como é que está a campanha deles a nível regional. Eu não tenho visto muito, mas aí é uma composição partidária, né, que tem lá os seus quocientes eleitoral, cada um deles precisam aí de 90 a 100 mil votos para cima para se eleger. E qualquer estadual, eu acredito que a linha de corte meio geral dos partidos é de 60 mil votos para cima. Com voto só de Indaiatuba não elege ninguém, né? Nós temos que ter essa noção que tem que ter campanha regional. E é um outro só que tem campanha regional. Os outros estão saindo aí pensando na próxima eleição, marcar um nome, marcar uma posição, ganhar um espaço político, reforçar o nome para uma campanha de vereador ou qualquer outro cargo que ele possa estar imaginando. Ele não está tendo a responsabilidade de estar trabalhando focado, né, para buscar uma eleição e representar a nossa cidade, representar a região metropolitana de Campinas e representar aí o nosso estado de São Paulo. Falando em estado de São Paulo, a eleição para o governo do estado parece que está meio tranquila, né, para o Alckmin. Pelo menos as pesquisas, até a última pesquisa que a gente tem noção, tem informação, dá uma vantagem para ele aí para mais um mandato. Eu acredito, Jair, que ele vá no primeiro turno. Há hoje, uma possibilidade boa. Só se mudar muito aí, né? Então, hoje eu não assisti muita propaganda eleitoral, que nesse momento a gente está fazendo... Está pedindo voto também. Está pedindo voto também, mas eu posso dizer que hoje o Alckmin ele é muito forte no interior. Ele ajudou muita gente no interior, ajudou muitas cidades. Você vê só em Indaiatuba, vou falar, nesse último ano, se a gente pegar de hoje, há um ano e meio para trás, ele veio 6 vezes aqui na cidade, né? E nós temos aí 645 municípios. Se ele for em por dia? Por dia, em 2, ele precisa ir em 2 por dia, né? 1 e pouco, 1 e 2 por dia, para poder fazer o estado todo. Só em Indaiatuba, nesse 1 ano e meio, veio 6 vezes. E as 6 vezes ele trouxe alguma coisa de bom aqui para a nossa cidade e foi assim na nossa região como um todo. Então fica difícil, né? Ele tem trazido, tem mostrado. É lógico que um governo estadual tem as suas dificuldades, né? Hoje eu acho que ele poderia melhorar muito a educação, a segurança, que também aí eu acho que tem algumas mudanças e alguns investimentos que teriam que ser feitos. Mas assim, no geral, se a gente for analisar o geral, os investimentos no estado de São Paulo foram muitos, né? Eu não consegui ver nenhum prefeito, até do PT, que é oposição a ele, falar: eu não recebi nada na minha cidade. Eu não vi ainda nenhuma manifestação nesse sentido, de estar conseguindo, e um governo também sem escândalo, né? Um governo sério. Então eu acho que a possibilidade dele estar ganhando é grande, né? Mas nós temos lá também o Paulo Scaff, que vem subindo nas pesquisas, né? Mas teria que ter um incremento maior, né? O próprio Padilha, né? Que hoje está com uma porcentagem das mais baixas que o PT já teve na história, né? Que se ele tivesse uma reação, poderia dar um segundo turno e daí a história poderia ser diferente. Mas hoje, pelas pesquisas que nós estamos aí tendo acesso, eu acredito que talvez não tenha o segundo turno. Aqui em São Paulo, Gente, o Papo Livre está conversando com o prefeito Reinaldo Nogueira, aqui de Indaiatuba. Nós fizemos aí nesse primeiro bloco um apanhadão geral das eleições, que acontece no próximo domingo. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, nós vamos continuar falando com o prefeito Reinaldo Nogueira. Não saia daí, eu volto já já. E de volta com o nosso Papo Livre especial desta semana pré-eleitoral, pré-eleição. Reinaldo Nogueira, prefeito de Indaiatuba, aqui conosco. Prefeito, vamos falar um pouquinho de obra agora, então. E acho que o assunto do momento é água. Nós estamos vendo aí o Cantareira praticamente se exaurindo, né? Se não exaurido. Até tem uma piadinha que o pouco de chuva que caiu ontem subiu 0,5% o nível do Cantareiras e passou o Palmeiras. Olha que maravilha. Mas falando sério, a água é uma situação dramática, principalmente aqui em Itu. O prefeito esteve lá recentemente, sabe que o pessoal está sentindo isso muito na pele. E nós estamos aqui
com uma situação, repetindo aqui as palavras do Gaspar, ela não é ideal, mas é satisfatória. Quer dizer, nós não tivemos um problema grave aqui na cidade. Como é que nós estamos administrando, como é que Indaiatuba está administrando essa questão? Olha, Jair, eu vou buscar um pouco histórico, né? Quando eu assumi em 97, nós tínhamos ainda a parte alta da cidade, São Conrado, Teotônio, ainda sentia problemas aí de abastecimento. E a gente estava bem no limite de abastecimento de água. A partir daí nós reforçamos a própria barragem do Piraí, né? Foi uma das primeiras ações que nós fizemos no meu governo em termos de saneamento lá do SAI, buscando o abastecimento de água. Ampliamos a estação de tratamento, dobramos a estação de tratamento da ETA 3, aumentamos a adutora do Capivari Mirim, dando capacidade de fazer uma captação maior. Criamos um tratamento de esgoto de água lá para o Jardim Brasil. Criamos mais, não vou falar as datas aqui, mas vou falar de forma geral. Sim, sim. Criamos a captação aqui do Córrego Barnabé, que em toda essa estiagem você não viu ele abaixar um palmo, né? Nós estávamos funcionando ele com 12 horas e é lógico que nessa estiagem 24 horas. E a gente não viu, inclusive, temos projeto para fazer a ampliação, porque com toda essa seca, a maior crise hídrica nos últimos 130 anos que nós tivemos de chuva, e nós captando lá, não mexeu nada, né? Então, nós já falei com o Gaspar, falei assim, eu quero um projeto que aumente a capacidade, nem que use agora, pode usar no futuro. Claro. Água a gente tem que fazer pensando no futuro, porque se eu pensar no ano que vem, acaba. Então, nós vamos fazer uma ampliação lá da ETA 5, né? Lagos, barragens, que nós temos aí todo esse monitoramento, porque na época da crise começa a soltar lá, liberar um pouco a água. Para você ter uma ideia, lá da Charolesa, que é uma grande represa que tem lá, para a água chegar até a nossa captação vai 1 dia e meio. Nossa! Só de abrir a comporta lá até chegar aqui, onde a gente faz a captação na divisa com Campinas, vai 1 dia e meio para chegar aquela água. Então a gente está prevendo. Nós chegamos a abrir antes da chuva agora. Chegamos a abrir aquela água, mas quando ela estava chegando nós já tivemos que fechar porque choveu, né? Então hoje eu posso dizer, com as chuvas da semana passada, nós estamos com todas as nossas represas, todos os nossos reservatórios 100% cheio. Estamos também investindo bastante em reservatórios regionais, reservatórios enormes. Nós vamos sair de 36 milhões de litros de água tratada para 70 milhões de litros de água tratada. O que significa isso? Se acontecer como aconteceu na semana retrasada, o caminhão lá bateu na rede de transmissão de energia, caiu energia para as bombas, e justo numa época de crise, que nós já não estávamos com o reservatório 100% cheio, já estava aí atuando com menos da metade. E para uma energia como parou, para a gente repor essa água, vai aí, acho que no mínimo 70 horas. Né? Então vai mais de quase 3 dias para estar repondo o sistema de abastecimento em condições normais, sem crise. Vamos falar sem crise de água, em condições normais, demora aí esse período aí para a gente estar repondo toda a rede e estar enchendo mais o reservatório. Foi o que aconteceu, até graças a Deus que a imprensa foi lá cobrir, porque senão fala assim, é período eleitoral, estão inventando coisa. Na semana seguinte, tivemos aqui o azar de estourar a adutora aqui do Mirim, né? Mas foi um conserto rápido aí, de 3, 4 horas, foi feito aí toda a manutenção. Mas eu estou falando disso por causa dos reservatórios novos que devem inaugurar no começo do ano que vem. Esses 70 milhões de litros de água é capaz de a gente parar. Por exemplo, o Mirim, parar o Capivari Mirim, é possível parar o Piraí, para fazer uma manutenção na rede, sim, que esse reservatório começa a soltar essa água e vai abastecendo toda a cidade por 24 horas. É a nossa estatística, por 24 horas esses reservatórios são capazes de abastecer toda a rede. Se demorar um conserto, uma manutenção mais de 24 horas, vai nas próximas 70 horas, vai também faltar água.
né? Mas hoje eu posso dizer que com todo esse investimento, com esse planejamento, nós estamos fazendo uma barragem, única cidade no estado de São Paulo que está fazendo barragem, eu não sei no Brasil, mas deve ser a única no Brasil, porque o programa eleitoral da presidente veio aqui filmar a construção da nossa barragem, porque nós temos aí dinheiro do governo federal. O governo federal está bancando 50% dessa obra. Então, eu acho que não tem mais no país e vieram fazer aqui a gravação da nossa barragem e até foi tema aí de horário eleitoral. Mas nós estamos prevendo essa barragem. Em 2004, quando eu saí da prefeitura, eu fiz as primeiras reuniões para estar tratando das desapropriações. Depois disso, em 2007, nós tivemos aí um deputado, não posso falar o nome porque é período eleitoral, mas um deputado federal que conseguiu aprovar uma emenda de bancada para essa barragem. 2007. Vencia em 2012. Nós conseguimos aí uma prorrogação, né? Então foi um ano a mais. Nesse tempo, quando eu reassumi em 2009, estava na mesma condição de que eu saí em 2004. Não aconteceu nada, né? Nem o investimento, não teve nenhuma desapropriação, não teve nada. Então nós fizemos de 2009 para cá todas as desapropriações, regularizamos toda a documentação. O mais difícil que foi o licenciamento ambiental. Que é um entrave nessas horas, né? Isso aí, eu vou falar para você, se o governo tiver agora bilhões para resolver o problema e fazer barragens, ele não pode porque tem que ter o licenciamento ambiental. Isso é demorado, não é fácil de estar tirando, né? Então, são situações que às vezes nem que você queira fazer, você não consegue. Mas conseguimos, né? Conseguimos vencer essa burocracia do licenciamento ambiental e começamos a construir já faz um ano. Já faz um ano. Mês que vem agora, semana que vem já faz um ano que nós estamos em obra. Por um outro lado, a falta de chuva fez com que nós adiantássemos a obra em 4 meses. A obra está 4 meses adiantada. Eu acredito que lá para janeiro, fevereiro, a barragem já esteja pronta, né? Então, que vai ser possível, lógico que depois tem toda uma limpeza, um raspamento, mas a barragem, assim, não vai estar pronto o bombeamento, mas o grosso dela vai estar pronto. Agora, nós fizemos tudo isso, Jair, pensando no futuro, pensando daqui 30 anos, 40 anos. Tanto é que essa barragem vai abastecer o Minha Casa Minha Vida, que nós estamos fazendo as 3.000 casas, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas que também já prevendo o abastecimento de lá. E prevendo todo o equacionamento de abastecimento de água de 100% da Zona Norte e um pedaço da Zona Sul, que essa barragem vai atender. O resto é outro rio, é uma outra captação que é lá do Piraí. Então, você vê que nós começamos a planejar há 10 anos atrás. Estamos executando hoje uma obra que vai servir para 30 anos para frente, né? Não vai servir até o fim do meu mandato, para 30 anos para frente. Mais esses reservatórios que nós devemos inaugurar no primeiro semestre do ano que vem, mais a barragem do Piraí, que é um consórcio, né? Que não está sendo mais rápido por causa da prefeitura de Itu e a de Salto, que não querem pagar, né? Querem pagar em 2 vezes a desapropriação. Eu já falei que custa 600 mil reais, Jair. O que é 600 mil reais para uma obra dessa envergadura? Não é nada. E nós estamos falando de água, né? Não estamos falando de perfumaria. Tem gente aí que anda com o carro dele de 600 mil reais. Né? O que é isso para uma prefeitura? Né? Então, é possível sim fazer. E eu deixei isso aí manifestado em ata, eu não, foi o Gaspar que foi, que nesse dia eu não fui, mas ele deixou manifestado em ata para fazer isso tudo em 2015. No ano que vem, porque tem que constar do orçamento, que a gente termina o orçamento até fim de outubro, aprova até dezembro, que é para já executar no ano seguinte. E eles lá, que tem problema de água... Aliás, põe problema de água nisso. Acho que não tem nem problema de água, não tem água, né? Falaram para pagar em 2 parcelas. Pois bem, para você começar a tirar o licenciamento ambiental, você precisa ter a posse da área. Se você não tem a posse, se o cara fala, não quero receber em 2 vezes,
pronto, já vira Briga processo judicial e daí vai mais 2 anos. Daí vai para, vamos falar, para o ano que vem, 2017. Será que aquele povo vai aguentar ficar sem água até 2017? Né? Então, nós que hoje, com o reenquadramento do Rio Jundiaí, hoje a gente não precisa mais da barragem deles. Mas não é por isso que eu vou sair do consórcio. Claro. Nós vamos estar no consórcio, porque sem a gente ele também não constrói. Né? Então, nós estamos aí junto para acontecer essa barragem do Piraí, que daí, Jair, eu acho que os nossos filhos vão casar, ter filho, e Deus vai chamar uma hora e não vai ver aí problema de água aqui para a nossa bacia, né? Indaiatuba, Salto e Itu também. Rezar para que aconteça, porque Itu a coisa está crítica lá, está faltando. Agora não tem para nada. Não é nada de criticar. Prefeitos, a maioria deles não gosta de fazer obra de saneamento porque o povo não vê. Tudo enterrado e tudo distante. Então, eu posso dizer que lá foi falta de planejamento, porque poderia ter investido sim. Sim. Quiseram fazer outras coisas visíveis para a população. Mas hoje, o que era visível lá ficou invisível, que é a água. Não, e outra coisa, né? Eu participei do governo anterior lá, tinha um projeto para se fazer uma grande barragem, que aliás, desde o Leonel Salvador, quer dizer, 2 mandatos antes, já tinha mais ou menos o que estava esquadrinhado, só que aquela era a história, um não faz, o outro não faz, uma coisa que acontecia muito aqui em Indaiatuba, porque o outro prefeito não deixou, então não vou terminar, chegou no que chegou, e como você bem falou, 10 anos entre começar um processo e executar, quer dizer, essa licença ambiental é uma coisa complicada e o povo fica brincando com isso. Reinaldo, nosso programa, primeiro programa dessa série aqui que nós estamos fazendo de 2, está chegando ao final. Agradeço a sua participação, mas daqui a pouco a gente volta. Amanhã nós continuamos com esse programa, não saia daí, tem mais informação e prestação de contas e de serviço aqui do nosso prefeito Reinaldo Nogueira. Não saia daí amanhã, ou melhor, saia, né? Porque agora não é intervalo, a gente está terminando o programa e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá, fique com Deus e muita paz.